Amados irmãos, amadas irmãs, possamos nos preparar para escutarmos o Evangelho desta segunda-feira, 22 de fevereiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, essa segunda-feira da primeira semana da Quaresma, ela é muito interessante, porque hoje nós não estamos escutando o Evangelho de Marcos e nós estamos celebrando uma festa. Uma festa que às vezes nós rezamos, mas às vezes a gente não compreende. É a festa da Cátedra de Pedro. Por isso que o Evangelho de hoje, ele traz para nós a instituição da igreja. Primeiramente, Jesus Cristo, ele questiona os discípulos sobre a pessoa dele, né? Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos vão dizendo aquilo que o povo fala. E Jesus Cristo pergunta: e vós? Quem diz que eu sou? Pedro, ele assume a frente dos demais e responde: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E Jesus, ele dá a Pedro toda a autoridade sobre a comunidade cristã, aquela comunidade que estava indo no seu nascimento. E ele fala, né? Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Então nós vemos toda a autoridade que Pedro recebe para com relação à comunidade cristã que estava nascendo, o cristianismo, a fé cristã e tal. Pedro, que foi nosso primeiro Papa. E sobre isso, o Papa Bento XVI falava anos atrás, em 22 de fevereiro de 2009, né, há 12 anos atrás, o seguinte: que essa data litúrgica é muito importante porque ela ressalta o ministério do sucessor do príncipe dos apóstolos. A cátedra de Pedro simboliza a autoridade do bispo de Roma, chamado a desempenhar um peculiar serviço a todo o povo de Deus. Logo depois do martírio dos santos Pedro e Paulo, foi de fato reconhecido à Igreja de Roma o papel primacial em toda a comunidade católica. Papel já confirmado no século II por Santo Inácio de Antioquia e por Santo Irineu de Leão. Este singular e específico ministério do bispo de Roma foi reafirmado pelo Concílio Vaticano II. Existem legitimamente no seio da comunhão eclesial igrejas particulares, gozando de tradições próprias, sem prejuízo do primado da sede de Pedro, que preside a comunhão universal da caridade, protege as diferenças legítimas e vela, porque as particularidades, longe de serem nocivas, antes contribuam unicamente para a unidade. Então é muito interessante esta fala do Papa Bento XVI. E é uma data muito interessante para nós lembrarmos, né, toda a unidade que a igreja caminha, junto com a igreja de Roma, na pessoa do Santo Papa Francisco. Enfim, por isso que o evangelho de hoje ele foi um pouco diferente, para que a gente recorde também e reze também pelo Papa, pela cátedra de Pedro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, desça sobre cada um de vós a bênção do Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus o todo, um bom dia, uma excelente segunda-feira, uma excelente semana.